Ô, professor Marcos, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Então, o professor chegou na China em 2018. Desde 2018 até agora, 2025, o que mais te impressionou na China? Há tanta coisa. Se você passa uma semana na China, você escreve um livro. Se você passa um mês, você escreve um relatório. Se você passa um ano, você não faz mais nada. Sim. Porque é muita coisa que a China tem nesses 5.000 anos de história. Mas o que mais me impressiona, em primeiro lugar, é este rejuvenescimento do povo chinês. Eu acho que essa é a coisa mais importante, é a grande mensagem chinesa para o mundo. No sentido de que, se a situação está ruim no momento, você não está necessariamente condenado a continuar nessa situação. Então, isso requer que você renasça, você rejuvenesça. Né? É uma coisa de dentro para fora. E isso foi, sem dúvida, uma das coisas que mais me fascina, o fato de que a China está em constante rejuvenescimento, mantendo a sua tradição, mantendo a sua história, mas principalmente levando em consideração de que o futuro sempre vai ser melhor. Então, eu acho que essa perspectiva chinesa com relação ao mundo é que é muito fascinante. E é isso que sempre me atraiu. Obviamente, a gente pode falar de tecnologia, de crescimento econômico, o fato de que a China se tornou um país totalmente industrializado, mas esta característica humana do rejuvenescimento é que realmente sempre chamou muito a minha atenção. E em relação ao Brasil, diante das grandes mudanças, né, no cenário internacional em termos de economia, geopolítica e social, como Brasil e China podem colaborar para os respectivos crescimentos e transformações? Eu sempre afirmo que o Brasil precisa deixar de tratar a China como cliente e tratar a China como sócia, como parceira. Parceiro. Na questão agrícola, os americanos, uma das pautas do presidente Trump justamente é essa, de aumentar a venda de produtos agrícolas norte-americanos para a China. E o concorrente primeiro da China é o Brasil. Nesse processo todo, o grande concorrente dos Estados Unidos na China é o Brasil. Então, quando ele fala de incrementar a relação bilateral com a China, ele fala de produtos agrícolas. Então, você vê os brasileiros falando, opa, a gente precisa fortalecer esse relacionamento com a China. Não é? E isso é fundamental. A segunda coisa que eu sempre gosto de afirmar é que o Brasil é um parque de diversões para a China na questão de infraestrutura. O Brasil precisa muito de infraestrutura. E não é só repensar os nossos projetos de infraestrutura. Eu observo muito isso, a rapidez com que a China faz estradas, viadutos. Veja só, a China acho que completou recentemente mais de 50 mil quilômetros de trens-bala. O Brasil não tem um trem-bala. Os Estados Unidos não tem um trem-bala, não tem 1 quilômetro de trem-bala. E a China integrou o país inteiro através de trem-bala. E a gente não leva em consideração o quanto é importante essa integração do país de uma maneira mais rápida. Aquilo que a China constrói em matéria de infraestrutura, coisas que o Brasil precisava resolver, saneamento, a questão de enchentes que nós temos sempre repetitivas. Então, nós temos uma possibilidade de cooperação na questão de infraestrutura que é fenomenal e que nós precisamos aí ter muito claro o quanto nós podemos ter uma relação importante nesse processo todo. E a última questão é aquilo que a gente fala de agregar valor no Brasil com relação a alguns produtos que virão para a China. Eu sempre falo, ao invés de nós mandarmos fruta, alguma coisa assim, que tal se nós começássemos a ter empresas chinesas produzindo geleia no Brasil? Ou de maneira que já saia do Brasil o produto conforme o gosto do consumidor chinês. Então, nós precisamos aí ter uma relação empresarial mais intensa entre Brasil e China. E eu sempre comento, muita gente é contra, mas um acordo de livre comércio entre Brasil e China seria uma coisa fundamental para nós abrirmos a possibilidade de explorar mais esta relação bilateral. O Brasil tem muito medo, algumas indústrias de que acham que vão perder a competitividade, mas é na exposição e no conhecimento
daquilo que a China tem hoje em dia de mais moderno, é que nós vamos tornar nossas empresas ainda mais competitivas. Então, esses são os 3 pontos fundamentais que eu acho que nós deveríamos levar em consideração na relação bilateral China e Brasil.